Ok, minha gente, já de volta. O que eu estava chamando aqui, o Davi Palhares, pastor Davi. Davi já esteve aqui, já conversou comigo. Me trouxe até 2 presentes aqui, né? Ele me trouxe um... que Davi é meu irmão, mais velho do que eu, né? Lógico. Mel, que eu estava precisando, e uma Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, uma Bíblia nova que está sendo lançada agora. Serão lançadas milhares aí no país inteiro. E eu chamei Davi para vir segunda-feira aqui, ele falou, vou ver se vai dar, ainda não confirmou, para a gente falar sobre esse assunto aqui, bater um papo sobre isso, né? Davi que é um guerreiro lá da Sociedade Bíblica. Bom, deixa eu chamar o nosso Bandeira, que ele quer falar, ele está falando, ele esteve lá no Bem Me Quer, que a gente, a semana retrasada, a gente teve aqui o pessoal do Bem Me Quer, e é um projeto aí que cuida realmente de crianças, de um assunto que o Davi também está por dentro, né? Que são crianças sexualmente agredidas. E que o número de crianças agredidas em Teresópolis, lamentavelmente, é enorme. É enorme. Isso foi confirmado aqui pelaquela moça, não me lembro o nome dela agora, aquela policial que esteve aqui com a gente. E o dia 18 de maio, que já passou, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Mas só que essa luta, essa guerra, ela tem que ser diária. Ela não tem que ser no dia 18 de maio. Isso tem que ser diariamente. Eu, quando estou na rua, eu converso sobre isso. Eu falo sobre esses assuntos. As pessoas não gostam de falar sobre isso. Mas em Teresópolis, o número de crianças sexualmente agredidas é muito grande. Deixa eu chamar o nosso Luiz Cláudio Bandeira. Bandeira, é contigo. A nossa equipe veio até o Centro Materno Infantil do município, que fica aqui ao lado do Centro Administrativo, no antigo Fórum, no centro da cidade, para conhecer o programa Bem Me Quer, que é um programa que atende crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Nós vamos conhecer todo o trabalho realizado por essa importante equipe que faz um trabalho fundamental para a sociedade teresopolitana. O programa Bem Me Quer teria um programa importante, porque ele atende crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, né? Que é uma importante questão de saúde pública, que rouba sonhos, né, de crianças e adolescentes. E nós, né, em Teresópolis, temos a grata satisfação de sermos referência para outros municípios e até estados do Brasil. Com uma equipe multiprofissional, nós aqui temos enfermeiro, médico, assistente social, psicólogo, farmacêutico. O nosso trabalho também é em convênio com a Secretaria de Segurança Pública, com a delegacia e com o Ministério Público. Então, além de prestar os cuidados necessários às vítimas de violência e suas famílias, a gente também tem essa parceria para a questão da apuração dos fatos e da responsabilização do autor. Nós trabalhamos com resgate de memórias, né? Tanto os policiais que são capacitados que vêm aqui, né? É bom até lembrar que a vítima não necessariamente precisa ir à delegacia, essa vítima vai ser ouvida aqui no Bem Me Quer, tem um espaço adequado para isso. As policiais são capacitadas para resgatar essas memórias dos fatos, né? E essas memórias são importantes porque elas trazem elementos para a denúncia, para a promotoria fazer a denúncia e ocorrer a responsabilização do autor. A revelação dos fatos acontece em qualquer equipamento, né? Um equipamento de saúde, um equipamento de assistência, ou um CRAS, ou um PSF, ou uma escola, ou até mesmo dentro da própria família, né? Então, assim, a gente também tem a grande parceria do Conselho Tutelar, né? Então, se as famílias se sentirem à vontade para buscar o auxílio do Conselho Tutelar, elas podem buscar o auxílio do Conselho Tutelar. Se alguém não quiser comunicar o fato ao Conselho Tutelar ou não quiser buscar um equipamento da comunidade, também tem o Disque 100. Então, tem vários meios de comunicar um fato, né? Essa criança, esse adolescente, já é vítima e acontece por muitas vezes dela se tornar vítima mais uma vez. Explica para a gente como é que é esse processo. Então, aqui no programa Bem Me Quer, a gente busca evitar essa revitimização. O que a gente chama de revitimização? Que essa criança seja ouvida várias vezes
em vários órgãos que elas passam, né? Geralmente elas passam no CRAS, no CREAS, no Conselho Tutelar, nos postos de saúde. Então, o que a gente busca aqui? Que essa criança ela seja ouvida principalmente 2 vezes, que é durante o depoimento, que a gente chama de escuta de depoimento especial, que acontece aqui no programa, mesmo com as policiais, né, que vêm da delegacia, fazer essa escuta especializada aqui. E a última vez que a gente quer que ela seja escutada é durante a audiência, porque durante a audiência ela tem que ser ouvida novamente no núcleo que a gente chama de NUDECA. Né? Então, até quando essa criança passa pelo atendimento psicológico aqui com a gente evita tocar num assunto, a gente busca, né, que essa criança passe por um processo terapêutico. Se ela quiser falar sobre o assunto, a gente, lógico, a psicóloga vai ouvi-la, mas a nossa função principal é trazer essa autonomia dessa criança e um desenvolvimento saudável, né, para que ela possa levar a vida dela novamente, sem relembrar o que aconteceu com ela, né? Por ela ter sido vítima de violência sexual. Qual é a consequência dessa revitimização, dela voltar a trazer esse assunto que, com certeza, deve ser muito doloroso? Então, a gente busca, principalmente, que ela não traga falsas memórias. Então, o importante é que a gente ouça essa criança, ouça esse adolescente, e ele traga demanda espontânea, ele fale livremente sobre o que ele sofreu, sem que a gente possa interferir com perguntas diretas. Uma outra coisa também é quando esses crimes de violência sexual são expostos na mídia, né? Porque geralmente, dependendo do jornal ou do meio de comunicação, eles colocam o rosto desse suposto acusado, colocam o nome desse suposto acusado, e a criança ou adolescente acaba sendo vinculado, porque muitas vezes é da família, ou porque muitas vezes, a grande maioria das vezes, é da família, né? Então, isso é importante deixar claro que esses crimes de violência sexual eles têm que seguir em sigilo de justiça, para essas crianças não serem novamente revitimizadas, porque isso também é uma revitimização, né? Muitas vezes, quando isso acontece, a criança tem que sair de onde mora, tem que mudar de endereço, tem que mudar de escola, mudar de núcleo de amigos, e isso causa também uma revitimização. Agora, vocês têm um Instagram. As pessoas que quiserem conhecer um pouco mais sobre o programa podem acessar o Instagram, não é isso? Sim, podem acessar, é o Bem Me Quer Terê. Ok, voltamos e já tem aqui a participação de algumas pessoas falando sobre o Bem Me Quer, que o Bem Me Quer faz um trabalho de excelência em Teresópolis. A gente vai continuar falando do Bem Me Quer, né, principalmente nesse lado de crianças, que é crianças sexualmente agredidas. A Isabel botou aqui, Isabel do Rotary, lamentavelmente esse número de crianças e adolescentes abusadas também está crescendo. Isabel, você não tem ideia do número em Teresópolis. Eu não tenho um número, uma estatística. Agora, conversando com o delegado, é assustador o que ele diz para a gente. O Marcos botou aqui, Marquinhos botou, Sandra me conhece desde criança, Sandra e João. João, Luciano Chapeta e Márcia. E meus pais saíam nas noites teresopolitanas na década de 80. Sandra, à época, era estudante de serviço social. E a Isabel voltou ao programa maravilhoso realizado pelo Bem Me Quer. Então tá aí o projeto Bem Me Quer, que a gente continua falando sobre esses assuntos aqui no programa. José Carlos Faria, bom dia. Bom dia a todos. Tudo bem? Sexta-feira. Rapaz, sexta-feira a gente teria debate, mas o pessoal correu ontem, né? Todo mundo correu ontem à noite. Compromissos, né? Ninguém teve coragem de vir aqui no programa, todo mundo correu. Aproveitando a tua participação aqui, eu tenho alguns assuntos para falar sobre você. Tem até uma cadeira reserva aqui. Tá até a cadeira reserva. Não, eu já vou tá para aqui. aí, eu vou para aí. Pra cá. Alguns assuntos que eu tenho que falar com você, não só do interior, mas quero conversar com você também sobre um pouco de Guapi e Magé, que são duas cidades que você conhece, trabalha, e você viveu lá, quer dizer, viveu trabalhando, né? E sobre turismo, que é um dos assuntos que eu também queria falar com você hoje. Na tua visão, Faria, que eu tive aqui essa semana a prefeita de Guapi, a prefeita Marina, com o irmão dela, o Júlio, que é deputado estadual, e a gente falou de turismo. Ele falou que Magé tem um turismo histórico,
Guapimirim já começa a fazer turismo também. Eu acho difícil o turismo em Guapimirim, até por causa da rede hoteleira. E aí eu queria juntar isso, esse turismo de lá, com um turismo que nós ainda não temos em Teresópolis, que é o turismo de interior. É o turismo da Teresópolis-Friburgo, onde você sempre fala do número enorme de hotéis e pousadas, que eu nem sabia que era tudo isso, né? Nem sabia que tinha tudo isso. E eu queria fazer essa comparação. São 3 cidades muito próximas, né, Faria? Magé, Teresópolis e Guapimirim. E são 3 cidades próximas que todas, né, eram pertencentes a Magé. Teresópolis também já foi de Magé, né? Guapi, 32 anos, 33 anos, a emancipação. 33, Teresópolis tem 100 anos a mais de história. Agora, Magé tem uma história que é explorada pela antiguidade, né? Primeira estação do Brasil é em Magé, né? Guia de Pacobaíba, lá em Mauá. Então é uma coisa que também todo ano se Primeira faz festa. estrada de ferro foi Primeira essa. estrada de ferro e a estação, na primeira estação. Então se busca lá o tataraneto, né, da família, e fazem uma festa bonita, pelo menos no período que eu estive lá com o prefeito Nestor. Fazia uma festa com banda de música, com muita gente, com visitantes, com autoridades do Estado e do governo federal. Um lugar importante. Mas lá se briga muito pela a história da antiguidade da cidade. É uma cidade antiga, né, que tem característica muito diferente de Teresópolis, com uma população muito grande, né, quase 300 mil habitantes. É muito espalhado, né? Já tem segundo turno, é espalhado, são 6 distritos, né? Você tem o primeiro distrito, que é o centro de Magé, você tem o segundo, Santo Aleixo, você tem o terceiro, Suruí, aí você tem o 4º distrito, lá na área rural, depois você tem o 5º distrito, acho que o 5º distrito é Mauá, e o 6º distrito, que é Piabetá, que é imenso. Piabetá tem mais de 100 mil, tipo 100 mil habitantes. Outra cidade, né? É muito próximo a Caxias, né? Mas o turismo lá é muito explorado pela mais de 450 anos que a cidade tem. Então, 455 anos que eu acho, ou 457. Então, é uma cidade muito antiga, uma das mais antigas do Brasil, né? Não é só do Estado. Do Estado talvez esteja aí entre a primeira e segunda do Estado do Rio. Então, antiguidade. Guapi é uma cidade nova, se emancipou, porque era distrito de Magé, porque o Magé não dava muita atenção administrativa política, né? Então cresceu, teve um prefeito que, embora tenha sido contra a emancipação, né, que é a história que eu conheço de lá, o Nelson foi contra a emancipação e era vereador em Magé. E acabou se elegendo prefeito de Guapi e depois prefeito de Magé. De Magé, né? exatamente. Mas foi um prefeito em Guapi que todo cidadão guapimiriense, ele exalta muito a passagem do Nelson, do posto, na prefeitura de Magé. Todos lembram da maneira política como que ele convivia com a população de Guapi. Eu trabalhei com ele quase 3 anos, né? Direto, eu e ele. Eu tive a oportunidade, quando ele se elegeu na emancipação de Guapi, de ter participado de um programa na Band, né, eu tenho esse programa na minha casa gravado, tá? O comandante Faria, é o prefeito aqui, Luiz Barbosa, e eu participei de um programa lá. Ele é uma pessoa era uma pessoa muito querida, né? Ainda, né, tem muita coisa lá, Nelson Costa Mello, Nelson do Posto, é realmente uma referência de administração pública popular, né? E por ter sido o primeiro, quase tudo, né, começou com ele. Muitas escolas, né, o hospital é uma força lá de Guapi, o hospital é um hospital, para o município que um município que tem uma estrutura boa, com mais ou menos 500 funcionários. Nelson inaugurava até calçada. Mandava fazer uma calçada numa casa qualquer, inaugurava, fazia festa naquilo ali. Festa, muitas praças. E o povo adorava, né? Muitas praças. Agora, é um turismo diferente, mas Guapi tem uma área verde muito grande, né? O Guapi é quase tudo verde. Você tem o lado lá de Vale das Pedrinhas, uma parte
próximo a Barbuda, ali na BR-493, que é a Magé Manilha, né, é Guapi, as pessoas ainda acham que ali é Magé, mas tem muita área ali próximo da ponte daquela antiga Casa de Saúde, né, que está sendo reconstruída agora, toda reformada. Na Magé Manilha. Na Magé Manilha. Então, ali tem uma parte logo na frente que já é Guapi, né? O rio importante que corta ali, né? O Guapiaçu. O Guapiaçu. É um rio importante, muitas pessoas visitam, tem em Mauá uma base de barcos e tem em Guapi também, no Guapiaçu, uma base importante. É que o pessoal desce, muita gente vai para lá para pescar. pegar, roubá-lo. Roubá-lo, é isso aí. É um encontro das águas ali, da água do mar com a água doce do rio. Muito, mas agora, aí a gente não pode deixar de falar da nossa Teresópolis. Tudo bem, Guapi tem o verde, mas uma Guapi parte muito grande verde. A cidade de Guapimirim, Teresópolis está lá dentro, que foi Robertão. Sim, Conta Roberto essa história. foi deputado estadual, né, e Robertão foi a figura mais importante da emancipação de Guapi, porque foi ele que levou todos os dados, ele que é autor do projeto de emancipação na Assembleia Legislativa, e o Robertão também é muito querido, né? Era muito querido, mas as pessoas também lembram muito do Robertão. Os políticos todos de Guapi, quando fala de política, coloca o nome do Roberto Pereira Pinto na conversa, porque Guapi deve à população, não sei se isso pode ser chamado de dívida, mas deve a emancipação ao Robertão e até o crescimento de Guapi, porque Guapi era muito esquecido, era um canto que era esquecido, a administração pública não dava atenção. Hoje a Avenida de Deus, que é a principal avenida de Guapimirim, né, começa ali no pórtico e termina lá no final, onde tem o DPO, ali onde termina uma pista, é uma pista importante, mas Guapi é uma cidade ainda com 50 e poucos mil habitantes, 60 né? mil. Já passou quanto? 60 pois mil é, agora. 60 mil praticamente. Então, uma cidade que não é difícil de administrar, embora tenha alguns problemas. Magé é muito mais problemático, na periferia de Magé é muito mais complicada de administrar. Lagoa, perto da rodoviária, Barbuda, na 493, Maurimárcia, né, na região lá da Serrana, próximo a Piabetá, lá indo para Piabetá, que você também, ali pela terra de Garrincha ali, aquela... Pau Grande. Pau Grande tem uma... não é tão fácil de administrar, mas é bem complicado. Tem um orçamento bom, mas é complicado. Agora, Teresópolis, falando das três cidades, Teresópolis tem apelo. Eu digo que Teresópolis, que nós fomos privilegiados, uma cidade privilegiada pela natureza, pelo verde, né, pela população que tem, né, uma população de trabalho, tanto é que é uma cidade segura porque a população de Teresópolis trabalha muito, né? Próximo do Rio, claro que você recebe aqui coisas de cidade, de comunidades que atrapalham às vezes algum de bairro nosso, mas Teresópolis é uma cidade totalmente hospitaleira, que recebe turista mesmo, né? Agora mesmo nós temos muita gente em Teresópolis, o alto está cheio, tem 7 ali, só ali em Araras tem 8 ônibus, ali já É um torneio de futebol juvenil, infantil juvenil, que está acontecendo na CBF. Então nós temos muita gente ali na região, porque Teresópolis tem esse apelo. A CBF trouxe para Teresópolis também, aumentou e fortaleceu o nome da cidade. A CBF é um marco muito importante para Teresópolis. A nossa área de comércio, a área urbana, é uma área muito forte, né, de indústria e comércio. Tem pouca indústria, mas tem algumas indústrias próximas. Não é importante. E a área rural, que é outra força que equilibra aí quase que com a CBF ou mais, pela importância do turismo, que não é explorado, mas pela importância que a gente brigar, o turismo traz o dinheiro novo. O turista vem e traz o dinheiro. Mas a agricultura em Teresópolis traz muito dinheiro, muito dinheiro. Então, é uma região que produz muito, não é só Teresópolis, mas uma região de 600 caminhões dia, né, ali próximo. Teresópolis é o principal, né, Teresópolis, Friburgo, Sumidouro, São José do Vale do Rio Preto, mas Teresópolis é o que tem a força maior, com empresa com 50 caminhões. Tem uma curiosidade, que o teresopolitano, a gente não conhece Magé. Não, Magé é ali, toda vez que eu vou para a região dos lagos, eu passo em Magé.
Não necessariamente, muita gente passa por Cachoeira, né? Mas você passa por dentro de Magé. E as pessoas acham que Magé é aquilo que está ali. Não é. Piabetá é maior do que Magé. Piabetá é bem maior na população. E Piabetá espaço é também. Magé. A área agrícola de Magé também é importante, que liga onde tem a estrada, que a gente chama de estrada municipal, que ela liga Santo Aleixo a Piabetá, lá próximo. Então é uma área agrícola importante, mas não é o nível de produção diversificado que nós temos. Sim. Lá planta aipim, batata que doce. É da região, né? Coisas da região. Que a região é uma região mais quente. Não é o que nós temos aqui. A nossa força agrícola aqui é muito grande. Por isso que a gente reclama, a gente luta, porque há 30, 40 anos, a nossa necessidade de interior era 3 coisas básicas: posto de saúde, escola e estrada. Hoje não só, mas hoje é internet, hoje é telefonia, hoje é energia, abastecimento de água, estrutura. A gente vê, por exemplo, Bom Sucesso é a sede do 3º distrito, Cruzeiro a sede do 2º. Bom Sucesso tem tudo, é uma discussão que lá na frente vai ocorrer, mas tem tudo para sobreviver, pelo número de postos de gasolina, pelo número de comércio, pelo número de habitantes e pela produção que tem. É uma região que o Vale de Bom Sucesso, que tem parte de Vargem Grande, Venda Nova, Imbiú, Sebastiana. Aí você chega no centro de Bom Sucesso, entra para Santa Rosa, Motas, Independente, região grande, Pé da Serra, que liga a Soledade, Vieira, também é parte grande. Então, é um 3º distrito muito forte, com uma população grande, com uma produção grande, com um comércio já forte. Nessa região tem muito supermercado, vários supermercados de peso já. Uma curiosidade, já passou pela cabeça do pessoal do interior, sua e de outras pessoas, emancipar e transformar uma cidade, Bom Sucesso? Já, no passado, eu me lembro disso. Pois é, no passado. Hoje eu não vejo. Bom Sucesso tinha 4 vereadores, né, de mandato, exercendo mandato. Mas o interior tem 7 agora. Pois é, né? Mas no interior todo, mas só Bom Sucesso, só em Bom Sucesso tinha 4. Então, e aí o interior todo também tinha. Se discutia isso, algumas pessoas da população pedia aos vereadores. Mas naquele momento, pelo menos há 35 anos atrás, 30 anos, Bom Sucesso não era o que é hoje. O interior todo cresceu muito. Então, a gente acabava sendo convencido de que era melhor ser distrito de um município forte do que ser um município fraco, naquele momento. Hoje, é o que eu estou dizendo, hoje Bom Sucesso já pode ter vida própria, não há necessidade. Antigamente era preciso sair para tudo. Mas tem que passaria por um plebiscito. Tem que passar por um plebiscito, tem que preencher requisitos para ir para a Assembleia um projeto baseado. Tem que ter delegacia, tem que ter no mínimo tanta residência, tem que ter posto de saúde, tem que ter uma série de um número mínimo de população. Eu voto contra, tá? Eu voto contra. Eu vou para o comercial rapidinho, a gente está voltando já, lembrando, Super Gás Brás, 2643-4497. Tem perguntas aqui e pedidos ao Faria, tá? Perguntas e pedidos para o Faria. A gente volta já, rapidinho.